Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Pública onde discutimos a atualidade europeia. Eu sou a Joana. E eu sou a Marta. E hoje, para debater connosco os temas mais urgentes na agenda europeia desta última quinzena, temos o Henrique Burnet, que, entre muitas coisas, é consultor em assuntos europeus e que já foi nosso convidado na primeira temporada do Eurotopia. Mas na altura, Henrique, estávamos no Parlamento Europeu, não estávamos aqui, mas... Olá Marta, olá Joana de novo. Sim, estávamos no Parlamento Europeu com o Milton a falar um bocadinho, bem acompanhados com o Milton, a falar um bocadinho sobre como é que o Parlamento funcionava, como é que, não tendo, uma das coisas que foi a nossa conversa, se te recordas, foi sobre como o Parlamento, não tendo iniciativa legislativa, tem poder político. Estando o Milton e eu de acordo que não precisa de ter, precisamente porque tem uma iniciativa política forte. Eu lembro-me desse episódio, o quão surpreendidos vocês estavam por estar de acordo. Era provável que estivéssemos de acordo em várias coisas, mas em tantas foi um pouco um exagero. Eu acho que talvez seja de muitos anos a trabalhar em Bruxelas, há uma percepção da realidade que podemos ter opiniões diferentes sobre o que é que queremos que a União seja, mas sobre o que é que funciona ou não, eu acho que conseguimos ter muitas vezes opiniões semelhantes. Mas eu hoje acho que vou dizer uma ou duas coisas que o Milton não concordaria. Deixem-me só dizer que esse foi um dos meus episódios favoritos da última temporada e eu mudei de opinião relativamente à iniciativa legislativa do Parlamento Europeu e sobre a necessidade dela existir. Portanto, fui convertida. É verdade, ainda hoje eu cito sempre o teu exemplo do Chipre e eu já não sei qual foi, e foi o exemplo, ou o Milton é que trouxe o exemplo do Luxemburgo e tu trouxeste o exemplo do Chipre. É porque eu tenho uma costela cipriota, a minha avó era cipriota. Isso é a brincar? Não, é absolutamente a sério, a minha avó era mesmo cipriota. E não é uma atriz-avó distante, era a minha avó, eu tenho primos no Chipre. Não disseste na altura isso, mas é engraçado. Estás a ver? Se me convidares mais uma vez, ainda terei mais novidades. Vamos ao resto da árvore genealógica. Esperem, to be continued. Bom, na próxima meia hora vamos então trazer alguns dos pontos que mais nos chamaram a atenção. Nestes últimos dias temos as eleições na Geórgia, o referendo na Moldova, o impacto da extrema-direita nos países da União Europeia e como a Europa antecipa ansiosamente quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Eleições para a próxima semana, vai ser na terça-feira, dia 5 de novembro. Dizer também que desde a semana passada, que já podem contar com a nossa newsletter, nós publicamos todas as segundas-feiras no Instagram e no LinkedIn e por isso podem não só passar estes próximos 30 minutos connosco, mas depois ir também ler sobre algumas das coisas que nós falámos aqui. Segundas e quartas agora são os melhores dias da semana. Esperemos que sim. Começamos então pela Marta. Obrigada, Joana. O tema que eu vou destacar aqui para abrirmos o episódio não poderia deixar de ser o resultado do referendo na Moldávia. Os moldovos foram chamados às urnas para se pronunciarem sobre a sua vontade relativamente à adesão à União Europeia e os resultados não foram necessariamente aquilo que se esperava. É verdade que isto não era um referendo vinculativo, portanto as negociações continuariam independentemente do sim ou do não ganhar, mas era um momento que se esperava de afirmação dos valores europeus e de solidificação desta intenção de continuar a fazer crescer este projeto. E a verdade é que as sondagens antecipavam uma realidade que acabou por não se materializar, porque sim, o sim venceu, mas venceu por uma unha negra. Há aqui várias particularidades. A Presidente da Moldávia falou numa fraude sem precedentes, interferência externa da Rússia no resultado. Há também particularidades na própria dinâmica nacional, por exemplo, o facto de coincidir com os presidenciais. Maia Sandu foi eleita Presidente em 2020. Os resultados, ou o crescimento económico da Moldávia, por todo o contexto que nós sabemos que aconteceu desde 2020, ficaram aquém das expectativas e isso reflete-se no eleitorado. Maia Sandu está neste momento a disputar a segunda volta das presidenciais com um candidato pró-Rússia, anti-europeu, mas a pergunta que eu gostaria de deixar aqui é: devemos celebrar este sim, porque o sim acabou por vencer, ou teremos, na verdade, nesta mínima margem com que o sim venceu, algo sintomático de uma União Europeia em crise? Bom, eu acho que a coisa... Talvez tenhamos que alargar um bocadinho o espectro da análise. Porque nós estamos a começar a olhar para o alargamento como uma espécie de campeonato em que cada país que quer alargar ganhamos um ponto. E temos que andar um bocadinho para trás, não é isso que nós queremos. Havia um conceito que não tem voltado a ser usado,
que era o do presidente Prodi, quando foi presidente da Comissão Europeia, que dizia que a Europa precisava ter à sua volta um anel de amigos. A ideia era que não poderiam todos aderir ilimitadamente, mas que nós precisávamos ter na nossa fronteira países que fossem muito próximos, até se dizia que tivessem tudo menos as instituições. Era uma espécie de um degradê. União Europeia até uma determinada fronteira, fronteira seguinte, tudo menos as instituições e depois os outros países. Acontece que isto foi pensado e dito num tempo em que não havia competição entre a União Europeia e ninguém à sua volta. Neste momento há. A Rússia assume-se hoje em dia como um desafiador da ordem regional e, portanto, nós temos aqui a lógica do alargamento passou e dos amigos à volta passou a ser diferente. O que nós não devemos usar, eu acho que nós não devemos usar a Guerra Fria como guia de leitura para tudo, mas é o mais próximo que nós temos. E isto passou a ser um bocadinho nós olharmos para os países aqui à volta e perceber se de facto, como é o exemplo da Ucrânia, há um conjunto de países que quer muito pertencer à União Europeia porque tem estes valores, quer o progresso, como é evidente, quer a prosperidade, como é evidente, mas quer a democracia e a liberdade que nós temos, ou não. É bom que esses países queiram, devemos estar abertos a recebê-los, deve fazer parte da nossa estratégia. Do ponto de vista geopolítico, o alargamento interessa-nos porque aumenta a nossa relevância global. Embora uma das consequências imediatas disto é que deixaremos de ter a tal ideia de um anel de amigos para passarmos a ter, a seguir à fronteira dos países alargados, às vezes uns países na fronteira que já não são nem sequer não distantes, são pior do que conhecidos. Isto para dizer, no caso deste referendo, eu acho que nós temos de ter muita atenção a um dado. Tudo indica que a vitória tenue foi muito influenciada pelos moldovos que vivem fora da Moldávia. E eu acho que isso nos deve fazer pensar duas vezes em relação à velocidade disto. Primeiro, nós não queremos que estes países adiram à força. Dois, nós não queremos torcer-lhes o braço. Três, nós queremos que eles olhem para a União Europeia como sendo um porto seguro das suas democracias e liberdades. E isso é o mais importante, porque o alargamento faz parte deve fazer parte hoje em dia desta lógica geopolítica e, portanto, o que é importante é ter estes países próximos de nós. Se for cá dentro porque eles querem muito, ótimo. Se for a aproximarem-se, igualmente bom. Agora, o que nós não os queremos é parti-los e dividi-los ao meio. Há um artigo muito bom da Marta Musnick na Sábado, passa a publicidade ao lado, mas a Marta tem escrito para um think tank sobre estes temas e, no fundo, a Marta chama a atenção a isto. Estas divisões refletem divisões internas e nós o que devemos conseguir é ajudar os pró-europeístas a conquistarem internamente estes apoios. E não vale a pena olhar para cada eleição que não corra como queremos e dizer isto foi tudo por causa da influência externa e da desinformação. Eu lembro-me sempre, e desculpa, termino aqui, a propósito do Brexit, também havia essa conversa. O Brexit, na verdade, era influência externa e desinformação. Entretanto, passaram-se vários anos, não há desinformação permanente sobre o tema e temos noção de que se houvesse um referendo hoje o resultado não seria brutalmente diferente. Portanto, é melhor não confundirmos o que nós gostávamos com o que se está a passar. Joana, queres acrescentar alguma coisa? É só para dizer que quando eu e a Marta estávamos a discutir também este assunto, o que nós estávamos a refletir era a dificuldade que às vezes a União Europeia continua a ter em vender-se, porque nós temos esta ideia de União Europeia. Nós, vamos dizer aqui, também somos bastante europeístas nesta sala, mas como uma coisa quase inerentemente boa, não é? Que nos trouxe imensos direitos, que nos traz imensas liberdades e para nós, sendo um projeto bom em si, pode ser estranho como é que há outros estados onde, sendo posta esta questão, há uma grande maioria de pessoas que não se quererá juntar a este projeto. Outra coisa que nós estávamos a dizer é que, de facto, nós também nos esquecemos que quando nós falamos da União Europeia, nós falamos em cedência de soberania. Do outro lado, temos bastantes Estados que podem estar preocupados, podem também estar preocupados com essa questão e essa questão começa não a ser... Não estar dispostos a fazer essa cedência de soberania. Joana, eu acho que vocês tocam num ponto que eu acho que é muito importante e que nós muitas vezes nos esquecemos de analisar e, sobretudo, como é invocado por quem muitos de nós não gostamos, recusamos pensar sobre ele. Dar dois exemplos que eu acho que são úteis para pensarmos. Hungria e Polónia. Vamos à Polónia primeiro. Nós não temos presente, mas a verdade é que a Polónia, a memória que tem, voltamos à Guerra Fria, é irremediável, é o momento histórico que marca aqui muita coisa. Durante a Guerra Fria, a resistência ao comunismo na Polónia tinha sede em duas instituições, os sindicatos, Solidariedade, e na Igreja Católica. E, portanto, na cabeça dos polacos,
A Igreja Católica é um dos bastiões da sobrevivência da identidade e da sobrevivência da Polónia. Salto para a frente. Quando se associa a União Europeia a um conjunto de políticas que pessoas mais conservadoras entendem que vão contra os valores da Igreja em que acreditam, e atenção, há muitos católicos que não veem confronto nenhum, mas para muitas pessoas há um confronto entre essas visões e a sua visão da Igreja, a conclusão rápida que tiram é: lá vêm eles tentar destruir a nossa Igreja. Nós já vimos isto. E, portanto, o que é que eu acho importante? É não confundir, não ajudar, não contribuir por essa confusão. Por isso é que eu acho que quando a União Europeia começa, ou quando na União Europeia há quem começa a entrar pela política interna, pelas questões sociais e querer dizer a estes países como é que eles têm que viver, nós estamos a prestar um péssimo serviço a uma determinada ideia da União Europeia. Porque se a ideia da União Europeia for nós desenhamos o que é que isto é e depois os países vão ter que se encaixar e se não se encaixam bem nós dobramos-los, bom, então isso talvez funcione. Mas se nós quisermos que a União Europeia seja um sítio onde países democráticos, livres, convivem, mas não perdem completamente a sua identidade e a sua soberania, então nós temos que perceber isto. O mesmo para a Hungria. Contrastando com Portugal. Nós sofremos o trauma da perda do Império, a seguir ao 25 de Abril, mas não perdemos soberania. Nós não éramos não soberanos. Nós perdemos território. Para alguns perdemos império, para outros terminámos uma guerra. Não é essa discussão que eu estou aqui a ter. O ponto é, nós não tínhamos um problema de falta de soberania antes da adesão. Quando nós aderimos, há alguns partidos que rejeitam a adesão porque dizem vai haver perda de soberania, mas o país não tem uma memória de perda de soberania. Ao contrário, nos países da Europa Central e de Leste, a memória é historicamente perda de soberania. Portanto, se nós os assustamos, se eles se assustam com esse risco, há a possibilidade que eles digam, não, eu prefiro não aderir a isto. Portanto, para mim tem que ser óbvio, voluntário, óbvio e natural. Mas essa visão contrasta com o que tem sido uma tendência, porque é mais fácil não perder, talvez, soberania nesse sentido em que tu estás a falar, até alguma soberania cultural, vamos dizer, quando o projeto começa como um projeto económico. Mas hoje em dia o avançar do projeto europeu tende a começar a lidar com questões também, eu não vou dizer uma de uniformização ou de harmonização cultural, mas também... Ora bem, é aí que eu acho que nós temos... Atenção, faço já aqui um disclaimer importante. Está aqui um não federalista. Um não federalista militante. 2 não federalistas, pronto. Então. A marca junta-se a ti. Pronto. E o meu não federalismo até vai a um ponto, que é, se um dia houver uma maioria de portugueses, de espanhóis, de franceses, não é uma maioria europeia, porque eu não quero um federalismo, mas se um dia a maioria dos portugueses se tornar federalista e quiser, eu viverei contrariado, mas bem com isso. O ponto é, eu acho que isso a acontecer um dia tem que ser depois de haver uma vontade e não para empurrar a vontade. Agora, é evidente que à medida que a União Europeia cresce e que se aprofunda, e aliás o aprofundar tem sido isso, a certa altura trocou-se o federalismo por aprofundar. Pronto, já não se fala em federalismo, fala-se em aprofundar. A palavra não é tão forte. A palavra não é tão forte, não assusta tanto. É verdade, eu tenho esta discussão numa base quase semanal com o meu pai, que cada vez que eu digo certas coisas, ele diz, pronto, estás a defender a versão confederal. Ele diz isto como um elogio, dizendo só, a seguir estarás a ser federalista. Onde é que eu quero chegar? Sim, nós estamos a Europa começa sendo mais do que uma união alfandegária, não é? Começando sendo muito mais coisas e sendo mais diversa, porque a verdade é que é mais fácil uma unidade de 6 países, de 12, de 18, 24, 35. Nós estamos a tentar, para mantermos isto, precisamos que isto seja mesmo muito uniforme. E se calhar é o contrário, para mantermos isto, precisamos que seja muito mais flexível. Eu acho que essa distinção vai ter que ser feita em algum momento. Entra quem cabe numa versão completamente definida e definitiva, ou isto para alargar tem que ser mais flexível. Bom, mas há um limite à flexibilidade, porque é evidente, e puxando para um tema que eu julgo que vocês adiante querem trazer, é evidente que não é possível isto também, cabe aqui qualquer um, desde que esteja neste espaço geográfico, ou desde que partilhe meia dúzia de regras. Também não pode ser isso. Acha que há aqui uma diferença enorme, nós não nos podemos esquecer. O grande alargamento de 2004 corresponde à libertação da Europa Central e de Leste do domínio soviético e comunista. E de procurarem a prosperidade e a liberdade e a democracia no Ocidente,
na Europa. Isso foi o caminho que a Ucrânia fez, que percebeu que era isso que estava a fazer. Se a Europa inteira, se os países que podem ser candidatos não perceberem isso, nós não os devemos forçar, não é esse o nosso objetivo. O que faz muito bem a ligação com o ponto que nós trazemos a seguir, que também tem muito a ver com estes valores europeus e estes limites identitários que se erguem, Joana. Então, nós tivemos aqui, agora também, paralelamente ao referendo na Moldova, tivemos as eleições na Geórgia, em que venceu aqui um partido pró-russo. Orbán ficou super contente, felicitou a Geórgia por não querer ser a próxima Ucrânia, dizendo que as forças europeias estavam aqui a tentar colar a Geórgia também à guerra da Rússia na Ucrânia. Mas agora, ligando com o que tu estavas a dizer, continuo a ter algumas dúvidas. Nós temos aqui um Estado como a Geórgia que tem a candidatura suspensa porque tem uma agenda claramente LGBT, anti-LGBT, desculpem, e isso deixa-me a pensar como é que nós podemos compatibilizar este tipo de agendas, por exemplo, com a União Europeia, que tornou a Carta dos Direitos Fundamentais obrigatória e com o mesmo valor dos tratados. Mas continua a ter Estados-membros onde isto na verdade acontece. E depois, outro tópico que nós queríamos trazer aqui era como é que esta dicotomia continua a acontecer no espaço da União, em que temos Estados-membros que não podem aderir por situações em que os Estados-membros atuais têm, pelo Tribunal de Justiça, muitas vezes já declarado em violação do direito da União. Bom, eu acho que nós temos aqui a fazer várias distinções, até porque estamos num conceito aparentemente estreito, estamos a abarcar várias realidades. Primeiro, vamos um bocadinho só à Geórgia, para dizer o seguinte. A Geórgia está a recordar imenso a Ucrânia. Se nós puxarmos a fita do tempo para trás, em 2004, a Rússia envenenou o candidato presidencial pró-europeu. Foi o primeiro sinal que a Rússia disse: não, nós não queremos que vocês se aproximem da Europa, vamos por aqui. Não resultou. Passados uns tempos, conseguiram que a liderança fosse aparentemente pró-europeia, mas no último momento virasse, foi quando deu origem a manifestações de Euromaidan. Ou seja, dobraram a decisão política e tentavam travar aí. Não foi suficiente, anexaram a Crimeia, invadiram o Donbass. Não foi suficiente, invadiram. E eu acho que nós olhamos para a Geórgia e percebemos que a Rússia olha para a Geórgia com a mesma preocupação com que olhou para a Ucrânia. Isto é, e nesse aspecto para a Moldávia também. Isto é, países que eles acham que devem estar na sua esfera de influência e que não devem ser contaminados pelo vírus democrático e liberal da Europa. E eu acho, estou absolutamente convencido, e tenho tido esta conversa com várias pessoas, eu acho que para a Rússia a adesão da Ucrânia à Europa era muito mais grave do que uma putativa adesão à NATO, que nem sequer estava prevista em sítio nenhum. E se esse fosse o problema, já há armamento e já há países próximos, países da União Europeia encostados à Rússia. Portanto, o ponto para mim não era esse. É esta influência que estes países, porque isto depois contamina. A democratização depois contamina os vizinhos. E, portanto, parece-me que na Geórgia estamos a assistir a este confronto. E nós temos que nos perceber que, volto ao começo da conversa, isto já não é aquela coisa de acrescentar o nosso anel de amigos, já é um confronto geopolítico a ver quem é que tem esferas de influência. Estamos numa realidade diferente. Vamos passar ao outro ponto, que é como é que nós lidamos dentro da União Europeia com países que a certa altura começam a desviar-se daquilo que seriam as regras para entrar. Nós achávamos que a solução era todos, menos esse, se juntavam e suspendiam esse país. Tivemos durante um tempo a Polónia a proteger as costas da Hungria, a Hungria a proteger as costas da Polónia, e agora o problema está maior, porque há mais, e em bom rigor há vários que podem vir a ser um problema daqui a um tempo. Portanto, este mecanismo não vai funcionar, sendo que se chegarmos a um ponto em que ele não funcionaria, porque há mesmo muitos países que estariam desconfortáveis, o nosso problema passa a não ser a Hungria, ou a República Checa, ou a Eslováquia, ou passa a ser outro, passa a ser alguma coisa que se está a passar em vários países da Europa. Passa a ser um problema completamente diferente, ou seja... E aí tu achas que depois... Porque agora fiquei a pensar na tua solução anterior da flexibilidade. Ou seja, se nós estamos numa tendência de futuro em que cada vez vai ser mais difícil compatibilizar certas agendas dentro da União Europeia, porque temos cada vez mais governos polarizados ou para um lado ou para um outro, e mesmo o centro político já não está a ter o peso que sempre teve historicamente, eleitoralmente... Será que num futuro este projeto, como foi desenhado,
tornar-se-á mesmo inviável. O Conselho cada vez tem um peso maior, como tu estavas a dizer, e vai crescer de partidos extremamente nacionalistas, mesmo eurocéticos, vamos dizer. Eles agora são euro-infiltrados, que usaram uma lógica nova. É destruir por dentro. É conquistar por dentro, e porque a ideia de sair, de facto, perceberam que não era uma boa ideia, deixa tentar por dentro minar isto. Mas e transformar isto. Mas tal coisa, é que eles continuam a usufruir das vantagens, desculpem, eu sou aqui a euro-entusiasta do sítio, mas eles continuam a usufruir das vantagens económicas de estar na União, mas a longo prazo eu não sei se eles vão mesmo contribuir para a destruição por dentro. Há uma coisa que eu, apesar de tudo, sempre direi. Do ponto de vista da lógica geopolítica, eu prefiro a Hungria problemática dentro do que esta Hungria problemática à solta fora. Sim, sem dúvida. O que significa que nós podemos estar confrontados com a realidade não ser aquela que nós gostávamos que fosse. Temos Gostávamos de viver numa Europa com 27 Estados-membros, todos muito democráticos, todos completamente democráticos, todos completamente livres, todos muito economicamente prósperos. E estamos a descobrir que a democracia é uma coisa que não é um dado adquirido, que não é para sempre, e que estes valores oscilam. E uma coisa dramática é que isto acontece dentro das democracias. E nós não podemos passar a vida a achar que quando corre mal é porque há desinformação e as pessoas são todas enganadas, as que não votam como nós gostávamos foram todas enganadas. Mas deixa-me só voltar atrás. Quando eu digo flexibilizar, o que eu estou a querer dizer é, parece-me difícil querermos uma uniformidade cultural de Lisboa a Tbilisi, quer dizer, há aqui variações grandes, e parece-me que nós precisamos não do mínimo denominador comum, mas também não podemos querer o máximo denominador comum. Sim. E acho que às vezes damos tiros no pé. Quando o Parlamento Europeu discutiu, antes das últimas eleições europeias, a ideia de incluir o aborto na Carta dos Direitos Fundamentais. Estás a dizer à Polónia vocês têm lá isso na Constituição, mas nós, se quisermos, podemos obrigar-vos a mudar isto a partir daqui. Eu acho que pense-se o que se pensar sobre o direito ao aborto. Se a conversa é sobre o que queremos que a União Europeia seja, eu acho que esse não é o bom caminho para resolver. Há coisas que é impossível aceitar para se estar dentro da União Europeia, há outras que fazem parte da bitola que nós temos que aceitar, que é aceitável, mesmo que nós não gostemos. Pegando num ponto que eu sei que a Marta vai só trazer a seguir, deixa-me dizer-te que eu nem sei hoje em dia, com a maioria que existe no Parlamento, se o PPE, o Partido Popular Europeu, continuaria até se calhar a votar da mesma forma que votou anteriormente em conjunto com outros partidos. Com a maioria que se está a formar em conjunto com outros grupos mais extremistas, ou pelo menos com uma agenda claramente não nessa vertente, se até o próprio Partido Popular Europeu poderá estar também numa trajetória de se juntar mais a essa agenda. Eu acho que estás aí a dar uma pista que vem na linha com o que a Marta quer trazer. Exato. E que eu acho que traz uma conversa interessante. Era esse um dos pontos que queria fazer a seguir, tinha precisamente a ver com o facto de termos que aceitar, ou talvez aceitar não seja conviver, termos de conviver com alguma radicalização nos Estados-membros, eventuais Estados rebeldes, e depois como é que nós vamos compatibilizar isto com um Parlamento Europeu onde o centro ainda domina, mas que do ponto de vista da popularidade das suas propostas, do ponto de vista das soluções que apresenta aos europeus, também tem que se radicalizar, porque ou não terá, pergunto eu, não terá também de que se radicalizar. Continuaremos nós a conseguir assegurar decisões moderadas quando cada vez mais assistimos a uma polarização da própria população e dos próprios cidadãos. Como é que nós vamos continuar a fazer crescer, e aqui quando eu falo crescer não associo, não significa alargamento, continuar a fazer crescer e a construir o projeto europeu com estas particularidades todas e estas convivências e esta aceitação de ideais muitas vezes incompatíveis entre si. Ora, eu acho que estás a tocar num ponto que junta ao tema de como é que têm estado a ser feitas algumas votações no Parlamento Europeu ultimamente e as coligações que o PPE tem conseguido fazer. Eu, quando me perguntam, costumo dizer, eu sempre fui contra o Spitzenkandidat. E uma das razões porque sempre fui contra o Spitzenkandidat, isto é importante para chegar a volta é longa, mas é importante para chegar aí. Nós adoramos essa palavra, por isso podes sempre falar dela. Eu detesto a palavra do Spitzenkandidat, porquê? Porque acho que é um duplo engano. Está a enganar os eleitores, porquê? Porque, na verdade, estarias a escolher por voto europeu o presidente ou a presidente da Comissão Europeia,
mas depois os restantes comissários continuariam a ser enviados pelos Estados-membros, ou, pior cenário, os comissários passariam a fazer parte de uma espécie de maioria que era para a esquerda ou para a direita, conforme a maioria que houvesse no Parlamento Europeu. Ora, aquilo que nós temos até agora é que os comissários são enviados pelos governos e os governos normalmente mandam alguém da cor do partido que está no governo. Depois, às vezes, há uns acordos. A Alemanha tinha o acordo de que desta vez, se não fosse a recondução da Presidente, iria alguém da coligação, mas seria um verde, não seria do SPD. Bom, mas isto significa que no colégio dos comissários há uma coligação informal que vai da esquerda à direita, incluindo todos os países que estão nos governos europeus. E eu acho isso francamente importante. Porquê? Porque as propostas da Comissão Europeia têm que depois passar no Conselho e no Parlamento. E têm que ser aplicáveis nos 27 Estados-membros. E no dia em que nós transformamos a Comissão Europeia numa administração tipo americana, que representa um lado por oposição ao outro, uma vez que isto não é uma federação, nós vamos passar a ter países em confronto com a administração central. E, portanto, eu acho que isso é o pior que nós poderíamos ter. Eu continuo a querer uma Comissão Europeia que, quando legisla, pensa isto tem que caber na Constituição polaca e na Constituição portuguesa, na tradição política da Eslovénia e nos interesses económicos da Croácia e por aqui fora. E isto não é uma ideologia só de um lado. Isto tem que caber nas orientações político-ideológicas dos governos destes vários países. A alternativa, e o Spitzenkandidat, porque é que eu digo que é duplamente errado? Porque destruiria esta ideia. Depois, ainda por cima, tínhamos o problema de que era falso, porque só o Presidente da Comissão é que era eleito assim. Queria o oposto. Queria uma ideia de, no Parlamento, haver maioria-oposição. Tudo o que contribua para fraturar e dividir a Europa em os meus e os teus, um lado contra o outro, parece mau. Saltamos para o ponto deste jogo que o PPE está a fazer. E que a mim me parece perigoso. Porquê? Porque o PPE está neste momento na confortável posição de kingmaker. Isto é, praticamente só há maiorias se o PPE lá estiver. E, portanto, o PPE escolhe ir mais para a esquerda ou ir mais para a direita. Porquê que eu acho que isto é grave? Não é, a gravidade que eu vejo aqui não é quando dizem quebrou o cordão sanitário. Reparem, muitas vezes é tático. O PPE ajudou ativamente ou por abstenção a que os 3 candidatos ao prémio Sakharov que passaram não incluísse o candidato dos patriotas. Que era o Elon Musk. Exatamente. Estamos conversados. Portanto, o PPE juntou-se, ajudou a que o candidato dos verdes, a candidatura dos verdes passasse. Isto não é... Aqui não estamos no mundo do... isto foi tático, mas não se coligou com o outro lado. O PPE aproveitou as circunstâncias para fazer passar a sua posição. O que me preocupa em legislação é que a tradição era os socialistas, o PPE e, a certa altura, os liberais arranjavam sempre soluções em que os 3 estavam de acordo, em que eram aceitáveis. Significa que nenhum ficava completamente satisfeito, mas que eram aceitáveis. A mim parece-me que o que se está a passar nos últimos tempos é que, do lado do PPE, há, também em parte porque o eleitorado reagiu, por exemplo, sentiu-se isso nas europeias em relação aos agricultores. E, portanto, o PPE quer se aproximar daquele eleitorado que acha que está a fugir mais para a direita, por um lado. Mas, por outro, e, portanto, está a querer recuperar esse eleitorado distanciando-se do centro, em alguns casos. E como não precisa, se quiser pode-se afastar, às vezes está a fazê-lo. E a mim parece, portanto, isto é o pecado do PPE. Mas eu acho que é um pecado dos socialistas, mais até do que dos liberais, que acho que andam aqui um bocadinho perdidos. O pecado dos socialistas é o contrário. Os socialistas querem que ou o PPE faz exatamente como nós dizemos, ou tudo o que não for como nós dizemos estão aliados à extrema-direita e aos radicais. Ou seja, os 2 partidos adotaram uma posição de quanto menos nos aliarmos, quanto menos negociarmos entre nós, mais acusaremos o outro de não ser capaz de vir ao centro. E isto é o pior que podia acontecer. Agora reparem, se isto é mau, imaginem uma Comissão Europeia
Só para dar contexto a quem nos está a ouvir, esta votação que tu também estás aqui a referir foi agora uma votação na semana passada para uma declaração política do Parlamento Europeu que reconhecia Edmundo González como presidente legítimo da Venezuela. Foi uma proposta que foi aprovada pelo Partido Popular Europeu, juntamente com os conservadores e reformistas, Patriotas pela Europa e os soberanistas, e, curiosamente, foi também um tema que provocou alguma cisão no grupo parlamentar do Partido Socialista Português. O que é que a mim me preocupa aqui é que, tradicionalmente, os socialistas europeus e o Partido Popular Europeu, com liberais, aceitavam o jogo de forças e olhavam uns para os outros e diziam não vamos esticar a corda. Há uma história já agora, porque tem graça, que é a história de porque é que o presidente Mário Soares não foi presidente do Parlamento Europeu. A regra tradicional era, e continua a ser, que a presidência do Parlamento é dividida ao meio. Um partido tem uma metade do mandato e o outro partido tem a outra. E a regra diz também que o partido que tem mais deputados escolhe se quer a primeira ou a segunda metade do mandato. A tradição tem sido esta. Era essa até a época. Naquele ano em que Mário Soares foi candidato, foi eurodeputado, os socialistas ficaram em segundo e os populares em primeiro. E indicaram uma senhora para presidente do Parlamento Europeu. E o presidente Mário Soares queria ser candidato, coisa que o PP aceitava, mas disse na segunda parte do mandato. Acontece, isto é humano, o Dr. Mário Soares tinha à volta de 80 anos na altura e, portanto, é capaz de ter feito as contas à vida e pensado, eu sei lá o que é que vai acontecer daqui a 2 anos e meio. E disse, não, eu vou-me candidatar à mesma. E o que é que o PPE fez na altura? Eu consigo fazer maioria com os liberais. E, portanto, virou as costas aos socialistas e, nesse mandato, excepcionalmente, o presidente do Parlamento Europeu foi primeiro uma presidente do PPE e a seguir um presidente dos liberais, porque os socialistas quebraram o equilíbrio de forças. Eu acho que isto é uma boa lição para hoje em dia. É muito melhor, e no caso, enfim, não houve nada de mal, pelo contrário, foi Pat Cox, irlandês, liberal, tudo bem aqui. Mas, liberal, tudo bem aqui. O problema nesta história é quando um destes lados descobre que pode fazer maioria indo para a sua extrema. Claro. E em vez do outro lado dizer, espera, eu prefiro que isso não aconteça e vou ter que ceder mais do que normalmente cederia, mas prefiro que isto continue a ser aqui, estamos a ter esta radicalização. E isso é péssimo, porque reparem, e termina aqui este ponto, uma das regras da política europeia é que não é bom ficar de fora. Gosto quando vens aqui quase espregar os teus males, sabes? Exato. Gosto. É o meu exorcismo. Exatamente. O que nos deixa super pouco tempo para o último tema que nós tínhamos, mas na verdade o tempo passa. Temos aqui para a semana, na terça-feira, a decisão, finalmente, esta campanha parece que já dura anos, da presidência norte-americana. Na próxima terça-feira sabemos então se vamos ter mais uma presidência Trump ou se vamos ter uma presidência de Kamala Harris. Muito rapidamente, quais é que podem ser as repercussões, tanto de uma presidência como a outra, ou seja, o que é que elas podem ter em comum, quer seja uma ou outra, e, vamos ser honestos, o que é que uma presidência Trump pode trazer aqui de diferente para a União Europeia? Há aqui 2 coisas que me parecem mais ou menos óbvias. Uma presidência Trump é má para a Europa, para a América e para o mundo, ou se quisermos pela ordem correta, é má para a América, é má para a Europa e é má para o mundo. E eu já direi porquê, mas se quiseres resumo desta maneira. O presidente Trump não gosta da América. Reparem que todo o discurso dele do Make America Great Again é um discurso anti-América que existe e a América destes anos todos. Não há no discurso do presidente Trump nada daquilo que nós encontrávamos tradicionalmente nos discursos dos presidentes e dos candidatos republicanos, de admiração pela América, dos nossos soldados heróicos, essas coisas que eles diziam. Aliás, da América como o exemplo para o exterior. Exatamente, como a ideia de farol para o resto do mundo, como sítio onde se acolhe. Para quem tem dúvidas sobre onde é que os republicanos estavam antigamente em matéria de imigração, vão ver procurem o último discurso do presidente Reagan quando sai da presidência, da Casa Branca. É um discurso de elogio ao contributo dos imigrantes. Dessa América o presidente Trump não gosta. Da mesma maneira que o presidente Trump nunca falará do Ocidente porque não gosta do Ocidente. Portanto, primeiro problema, por isso é que eu digo, é mau para a América, para o seu papel no mundo, é mau para a Europa e é mau para o mundo. Uma presidência, a Kamala Harris, para mim tem o problema de que o Obama já foi, mas esta vai ser ainda mais, uma presidência, por
protecionista e não europeísta. Reparem, estas pequenas coisas contam. Reagan tinha como parceiro ou parceira Margaret Thatcher. George W. Bush, o Bush pai, foi piloto na Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, mas foi piloto na Segunda Guerra Mundial. O presidente Bill Clinton estudou em Oxford. Até o presidente Bush, quando foi o 11 de setembro, percebeu a importância de ter aliados. Portanto, a grande diferença para mim é Obama já é um presidente que não tem raízes europeístas. Biden agora foi uma interrupção, mas Obama é um presidente que não tem raízes europeístas, não tem um histórico europeísta. Kamala Harris também não. Vem da costa leste, vem de uma visão da América, de um olhar da América virada para o Pacífico, para o outro lado do mundo, muito mais forte. E, portanto, nós não só vamos ter continuação de protecionismo, porque a América hoje em dia já não é a América dos últimos 30, 40 anos ou 50 anos. É mais protecionista, está a querer reorganizar a economia global de outra maneira. E, portanto, por muito que um americanófilo, e eu sou um americanófilo, por muito que um americanófilo se lamente, a verdade é que a Europa tem que perceber que esta é uma realidade diferente. E, portanto, eu acho que nós precisamos de investir muito na nossa relação com a sociedade civil americana, mas nós vamos ter que ser mais responsáveis pelo nosso destino, porque os americanos não só estão decididos a ser mais responsáveis pelo seu destino, como estão decididos a ser menos responsáveis pelo nosso. Ganhe um ou outro. Agora, o nível de tragédia ganho Trump é enorme. Eu, aliás, tenho muita dificuldade, e deixa-me só aqui dar esta nota, tenho muita dificuldade em perceber como é que alguém na Europa quer uma vitória de Trump. Eu não consigo perceber como é que alguém que os soberanistas, os nacionalistas, como é que eles querem aquilo. Há alguém que já chamou aos europeus inimigos. E, de facto, isto é tão contraditório que nós temos um pró-trumpista na Hungria que também é pró-China. Orbán dá-se bem com Xi Jinping. É um misto de contradições. Ou talvez nos mostre como a polarização se está a fazer entre uma maneira de ver o mundo, e voltamos há pouco, por isso é que os mais ao centro têm que se entender, e outras maneiras de ver o mundo que estão nos extremos. Isto são pequenas ou médias potências a regatear neste mercado em que ainda não há alinhamentos. Haverá um tempo em que voltará a haver alinhamentos e blocos, se calhar. Exato. Pronto, Henrique, muito obrigada. Claramente passámos imenso. Muito mais a dizer, mas... E chegámos então ao final de mais um episódio do Eurotopia. Henrique, muito obrigada mais uma vez. Temos regras flexíveis aqui também em relação ao tempo. Obrigado pelo convite. Tentamos. Voltamos quinzenalmente então à antena do público, ou quando as notícias nos chamarem, para já às quartas-feiras, então, para discutir a atualidade europeia. Até lá podem seguir-nos no Instagram, em pod.eurotopia, onde poderão ver shares deste episódio e outros conteúdos. E já sabem, todas as segundas-feiras de manhã, a nossa newsletter. Até à próxima. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.